A história é sobre Jonas e o grande peixe. Era uma vez um homem chamado Jonas. Jonas era um profeta, o que significa que ele era alguém que escutava muito bem a voz de Deus e sabia ensinar as pessoas sobre como serem boas e fazerem o que é certo. Ele morava numa cidade tranquila em Israel, e todos o conheciam como um homem muito fiel e obediente a Deus. Um dia Jonas estava fazendo suas tarefas, talvez colhendo algumas frutas, quando ouviu uma voz poderosa. Era Deus falando diretamente com ele. Deus disse: Jonas, eu tenho uma missão para você. Você precisa ir até uma cidade chamada Nínive. Agora, Nínive não era uma cidade qualquer. Ela era enorme, cheia de gente, mas o problema é que as pessoas lá estavam fazendo muitas coisas erradas, como brigar, enganar, trapacear e ser malvadas umas com as outras. E Deus queria que Jonas fosse até lá e avisasse todo mundo que eles precisavam mudar. Ele queria dar uma chance para que as pessoas de Nínive aprendessem a fazer o bem e se arrependessem. Jonas fica com medo e decide fugir. Mas Jonas, quando ouviu tudo isso, ficou com muito medo. Ele pensou assim: o que eu vou fazer lá em Nínive? E se as pessoas não gostarem do que eu disser? E se elas rirem de mim ou ficarem bravas? Ele começou a imaginar como seria entrar naquela cidade estranha, falar para todo mundo que eles estavam fazendo coisas erradas. Então, ao invés de seguir o que Deus tinha pedido, Jonas decidiu fugir. Ele pensou que se ele fosse para bem longe, Deus não o encontraria, e ele não precisaria cumprir aquela missão difícil. Então, Jonas encontrou um navio que estava indo para um lugar muito longe, chamado Tarsis. Ele subiu no navio, sentou num cantinho e pensou: agora estou seguro, Deus nunca vai me achar aqui. Ele achou que poderia escapar de sua missão, mas claro, Deus sabia exatamente onde ele estava. A tempestade no mar. Enquanto o navio navegava, uma coisa muito estranha começou a acontecer. O céu escureceu, as nuvens ficaram pesadas e escuras, e uma tempestade enorme começou a se formar no mar. O vento começou a soprar muito forte, tão forte que fazia o barco balançar de um lado para o outro. As ondas estavam gigantes, e os marinheiros, aqueles que trabalhavam no navio, começaram a ficar apavorados. Era como se o mar quisesse engolir o barco. Os marinheiros tentaram de tudo para salvar o navio. Eles jogaram coisas no mar para o barco ficar mais leve, puxaram as velas, mas nada funcionava. Era como se algo estivesse impedindo o mar de se acalmar. Então os marinheiros começaram a pensar: por que estamos passando por essa tempestade tão estranha? Eles tinham uma maneira de tentar descobrir quem era o culpado, chamada lançar sortes, uma espécie de jogo. E ao fazer isso, eles descobriram que era Jonas. Eles foram até ele e disseram: Jonas, o que está acontecendo? Você é o responsável por essa tempestade. Jonas se confessa e é jogado ao mar. Jonas, com um olhar muito arrependido, explicou: sim, é verdade. Eu estava fugindo de Deus. Ele me deu uma missão e, em vez de obedecer, eu tentei me esconder e fugir para longe. Os marinheiros não sabiam o que fazer, então Jonas disse: para o mar se acalmar, vocês vão precisar me jogar para fora do barco. Os marinheiros não queriam fazer isso, porque eles sabiam que o mar estava agitado demais e que Jonas poderia se afogar. Mas, sem outra saída, eles o jogaram na água, e imediatamente o mar ficou calmo. O vento parou, as ondas se acalmaram e tudo voltou ao normal. Os marinheiros ficaram muito espantados com o que aconteceu. Mas quando Jonas caiu no mar, ele pensou que estava perdido. Ele começou a nadar, mas logo algo enorme se aproximou dele. Era um peixe gigantesco, tão grande que engoliu Jonas de uma só vez. Jonas foi parar dentro da barriga do peixe. Lá dentro estava tudo escuro, apertado e molhado. Jonas podia ouvir o som da água lá fora, e a barriga do peixe parecia balançar como um balanço estranho. Ele não conseguia ver nada, e não tinha para onde ir. Ele pensou: eu não deveria ter fugido de Deus. Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele peixe. E durante esse tempo, ele começou a pensar em tudo o que tinha feito. Ele percebeu que tinha sido egoísta e que não tinha obedecido a Deus. Ele se arrependeu muito e começou a orar. Ele disse: Senhor, me perdoe por ter fugido. Se eu tiver outra chance, eu farei o que o Senhor pediu. Eu prometo. Jonas se arrependeu de verdade e pediu desculpas com todo o coração. O peixe libera Jonas. Deus ouviu a oração de Jonas e, vendo que ele estava arrependido, decidiu dar uma nova chance. Deus disse ao peixe: deixe Jonas ir. E o peixe, obediente, nadou até a beira da praia e cuspiu Jonas lá fora, de volta à terra. Jonas ficou tão feliz por estar livre e por poder respirar o ar fresco novamente.
Ele sabia que tinha uma segunda chance e que precisava usá-la da melhor forma possível. Jonas vai para Nínive. Agora, sem medo e com o coração cheio de coragem, Jonas foi até a cidade de Nínive, como Deus havia pedido. Quando chegou lá, ele viu que era realmente uma cidade grande e cheia de gente. Ele começou a andar pelas ruas e a falar com as pessoas. Atenção, povo de Nínive! Vocês precisam parar de fazer o mal e começar a fazer o bem. Deus está dando a vocês uma chance para mudar. E ele foi de um lado para o outro, falando para as pessoas sobre a importância de se arrependerem e de começarem a ser melhores. O povo de Nínive escuta a mensagem. As pessoas de Nínive ouviram as palavras de Jonas e ficaram assustadas. Elas começaram a perceber que realmente estavam fazendo muitas coisas erradas. Então, todos se reuniram e decidiram mudar suas atitudes. Eles começaram a pedir perdão uns aos outros, a parar de brigar, a tratar os outros com mais bondade e respeito. Até o rei de Nínive se arrependeu e pediu para todos melhorarem. O perdão de Deus e a lição de Jonas. Deus viu que as pessoas de Nínive estavam sinceramente arrependidas e que queriam mudar. Ele, que é cheio de amor e bondade, decidiu perdoá-las. Ele poupou a cidade e não a destruiu. Jonas ficou muito surpreso com o amor de Deus e aprendeu uma lição importante. Ele entendeu que Deus ama todos e sempre dá uma nova chance para quem quer mudar de verdade. E assim termina a história de Jonas e o grande peixe. Ela nos ensina que, mesmo quando erramos, podemos sempre pedir desculpas e tentar fazer o que é certo. Deus sempre nos dá uma nova oportunidade e devemos ser corajosos e obedecer, mesmo quando temos medo.